A gente já sabe que o Felipe Luiz é um treinador que gosta de promover muitas variações táticas, tanto de situações mais específicas, de dinâmicas, de estruturas, mas também em relação a sistemas táticos, plataformas táticas. E o cardápio para 2025 está muito vasto, até porque o time agora tem o Juninho, que oferece também outras possibilidades. Eu quero falar sobre isso com vocês no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, eu quero te fazer dois pedidos e te dar um recado, uma novidade muito legal aqui no canal. Pedidos, aqueles de sempre, né? Deixa o like no vídeo, ajuda muito o nosso trabalho quando você deixa o like, tá? Então, clica aí no joinha, é de graça, não custa nada, ajuda muito a gente. E também se inscreva aqui no canal. A gente está aí rumando para os 24 mil inscritos. Eu conto com a inscrição de vocês. Cerca de 40% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então se inscreva no canal. E o recado que eu quero deixar para vocês é muito importante e muito legal. Tem novidade aqui no canal. Estou trazendo para vocês o curso Sistemas Táticos do LabFoot. Você quer conhecer sistemas táticos 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3... Esse curso vai te fazer conhecer todos esses sistemas e todas as nuances desses sistemas. Todas as fragilidades, todas as benesses de cada um desses sistemas, esses sistemas que permeiam o futebol moderno. Hoje a gente vai falar bastante sobre sistemas táticos aqui nesse vídeo. Então, para você conhecer mais os detalhes de cada um dos sistemas táticos, você tem que fazer o curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. Então, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e adquira agora o seu curso Sistemas Táticos. O vídeo de hoje é na base do campinho. A gente vai olhar para sistemas, para mudanças de peças, para esse cardápio variado que o Felipe tem. O Flamengo tem um ótimo elenco. O Boto tem falado sobre isso, o Felipe também. E é claro que o elenco é muito farto, especialmente do meio para frente. Tem muita variação para a gente ver aí. Então, vamos começar agora com a principal plataforma, que é o 4-2-3-1. A gente vai olhar muitas delas. Então, vamos para a análise, vamos para o conteúdo. Como eu falei, o 4-2-3-1 é o sistema principal desse time do Felipe, é a plataforma básica, é a plataforma que ele vai usar mais durante esse ano. Isso para mim já está bem claro. O Felipe gosta de usar essa plataforma aqui e ela tem um encaixe com esse elenco. E a gente vai começar aqui a olhar para algumas peças, obviamente, e entender quais são os tipos de variações que o Felipe tem em termos de escalação, obviamente. Me parece que esse time aqui é o time preferido do Felipe, com o Pulgar e De La Cruz como os volantes, o BH pelo lado esquerdo, o Juninho vai ser o atacante, vai ser o titular, ele chega para jogar, o Arrascaeta vai ser esse número 10, esse cara que vai atuar por trás do atacante, e o Gerson vai fazer esse ponta construtor, esse ponta meia, esse meia que vai partir do lado do campo para vir trabalhar por dentro. Então, esse me parece ser o time ideal, pelo menos a priori, pelo menos agora, tá? É claro que tem muita coisa para acontecer na temporada. Dentro dessa plataforma do 4-2-3-1, tem algumas variações. Uma delas, por exemplo, é como vocês viram aí, o Gerson dá alguns passinhos para trás, trabalhar como um volante ao lado do Pulgar, mais por dentro você pode ter o Luiz Araújo como um ponta, você pode ter o Alcaraz entrando na vaga do Arrascaeta, quando o Arrascaeta não tiver disponível fisicamente, quando for poupado, ou quando tiver com seleção, ou tiver suspenso, por exemplo, você pode ter o Michael entrando na vaga do BH, muda um pouco a dinâmica, mas é um cara que deve ser usado também, eventualmente, pelo Felipe, e o Juninho vai ser o comandante do ataque. Mas tem outras variações também de peças. Você pode ver, por exemplo, o Cebolinha entrando daqui a pouco, ganhando espaço, um jogador de muita qualidade, que deve realmente ir ganhando seu espaço aos poucos. Você pode ter o BH no comando do ataque, eventualmente, quando você não tiver o Juninho, quando você quiser poupar o Juninho. Então tem essa possibilidade de ter o BH ali como esse cara à frente, comandando o ataque no 4-2-3-1, e o Matheus Gonçalves, que está ganhando espaço com o Felipe, está com cartaz com o Felipe, pode aparecer também como esse cara aqui pelo lado direito, de pé trocado, um canhoto que pode fazer um pouco do que o Gerson faz, obviamente de uma forma diferente, né? Até pela característica física do jogador, mas é um atleta que está ganhando espaço aí com o Felipe, a gente pode ver ele também aparecendo. Outras variações que a gente pode ver, 4-4-2, né? O Felipe gosta desse sistema, já usou em algumas oportunidades, então a gente pode ver o Flamengo em 2025, em alguns momentos, atuando nessa plataforma aqui. E aí, começar a colocar aqui as peças em campo, a gente pode ver o Pulgar e o Gerson fazendo essa dupla de volantes, com o De La Cruz e Alcaraz, por exemplo, como esses meias, e o BH e o Juninho fazendo uma dupla de ataque. Outra variação em termos de peças, né? O Gerson andando um pouquinho para frente, fazendo esse trabalho desse meia aberto, mais avançado, e o Everton Araújo
trabalhando alinhado ao Pulgar. Esse aqui seria um 4-4-2 um pouco mais conservador, um 4-4-2 que vai proteger melhor a frente da área. Você teria lá o De La Cruz sendo esse meia pela esquerda. Outras mudanças de peça que você pode fazer dentro do 4-4-2. O De La Cruz alinhado ao Pulgar, o Gerson fazendo aqui essa meia direita e o Alcaraz fazendo a meia esquerda, você mantendo ali o BH e o Juninho como dupla de ataque. Você pode variar também aqui com o Cebolinha e o Luiz Araújo, por exemplo. Você pode ter o Matheus Gonçalves também. Eventualmente, se você quiser poupar o Gerson, ele pode fazer esse papel aqui também. Então, você também tem essa configuração aqui que é possível no 4-4-2. E você pode ter também a dupla de ataque sendo Plata e BH e o Gerson também trabalhando aqui como esse meia. E aí, vocês devem estar perguntando assim, Rafa, e o Arrascaeta? Cadê o Arrasca nesse 4-4-2? Pois é, o Arrasca ele tem um certo desencaixe com o 4-4-2. Por quê? Por que eu acho que ele não pode fazer esse meia aqui pela esquerda nesse sistema de 4-4-2? Porque ele não vai baixar aqui na segunda linha para marcar. Eu não vejo mais o Arrascaeta fazendo esse papel aqui. Então, por isso que eu vejo um desencaixe do 4-4-2 e do Arrascaeta como um meia. O Gerson consegue baixar aqui, como a gente está vendo, mas o Arrascaeta não. Para a gente ver o Arrascaeta jogando no 4-4-2, ele teria que ser uma dupla de ataque ali do Juninho, por exemplo, ou do BH, ou do Plata, qualquer um desses caras. Mas ele teria que ser um cara mais atacante. E aí você teria um 4-4-2 com 5 meias, né? É um time que você perde a possibilidade, por exemplo, de 1 para 1, você perde a possibilidade de um jogo de força. Eu acho que o time fica sem nenhum ponta de mais força, e aí você fica com um time muito retentor de posse de bola. Você pode ter esse time durante um jogo, por exemplo, mas eu já não vejo esse time iniciando uma partida. Eu já tenho uma certa resistência a esse time iniciar uma partida, que você vai ter o Juninho que vai te entregar o facão, mas é muito pouco ainda. Você tem pouco jogo de 1 para 1. Eu gostaria de ver no 4-4-2 pelo menos uma dupla de atacantes mesmo, como Cebolinha, como BH, que vão te entregar mais força, mais drible, mais 1 para 1. Então eu confesso para vocês que eu tenho uma certa resistência a esse 4-4-2 com a Arrasca, tá? Volto a dizer, acho que pode ser uma circunstância de jogo, pode funcionar bem, mas para iniciar eu tenho as minhas ressalvas. Vamos seguindo aqui agora para o 4-3-3, que foi o sistema que o Felipe menos usou até agora. Basicamente ele não usou o 4-3-3, usou pontualmente durante partidas ali, mas é o sistema que o Felipe menos usou até agora. Mas eu vejo o Felipe usando esse 4-3-3 em 2025 sim, para poder alocar o Gerson e o De La Cruz aqui com o Pulgar nesse tripé. Você pode ter BH, Luiz Araújo e o Alcaraz como um falso 9. A gente viu o Felipe usando o Alcaraz como um falso 9 no 4-2-3-1. Tem um pouco menos de encaixe o sistema com essa dinâmica de falso 9. No 4-3-3 pode funcionar melhor. Então, se o Felipe pensa em usar um meia como um falso 9, seja ele o Alcaraz, seja ele o Arrascaeta, tem mais encaixe com o 4-3-3, tá? Outro que pode jogar nesse 4-3-3 como um falso 9 também é o Lohan. É uma posição interessante para ele também. Outra variação que a gente pode ver é o Juninho sendo esse comandante do ataque no 4-3-3 e o Arrascaeta jogando alinhado ao Gerson, sim, ou ao Alcaraz, ou ao De La Cruz. Aqui eu estou colocando o Gerson, mas pode ser qualquer um desses outros jogadores também. Por que eu estou falando isso? O Tite chegou a usar o Arrascaeta como esse meia alinhado a um outro meia, esse tripé de meio. Por quê? Porque na hora de marcar, os pontas é que baixam e um dos seus meias é que vai marcar mais à frente com o seu 9. Então, nesse 4-3-3, a gente pode ver o Arrascaeta marcando mais adiantado, porque os pontas baixam para marcar com o Pulgar e Gerson, por exemplo, e você pode ter o Arrascaeta marcando mais adiantado com o Juninho, com o BH, ou com o Plata, ou com qualquer outro companheiro, tá? Então dá para fazer, sim. O Arrascaeta vai ter que dar uns passinhos para trás, vai ser um cara de mais passe, de achar mais passe na profundidade, por exemplo, mas dá para fazer esse time funcionar sim no 4-3-3 e fica um time ofensivo e ao mesmo tempo que defende bem, tá? Agora a gente vai ver as variações com 3 zagueiros. 3-5-2 a gente já viu que o Felipe usou em algumas ocasiões no ano de 2024 e eu vejo o Felipe usando bastante esse sistema também em 2025, tá? Então a gente pode ver o 3-5-2. Vamos colocar aqui as peças em campo agora. É claro que os zagueiros, preferencialmente, nesse momento, seriam Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Tem aí as possibilidades dos garotos entrando. E tem também a possibilidade de chegar um reforço. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, não tem nenhum reforço ainda. Então, no momento, a formação ideal para os 3 zagueiros seriam os 2 Léos, obviamente, com o Alexandre. Aí você vai ter o Ayrton Lucas como ala, o Wesley também como ala. Você teria esse tripé de meio aqui com Pulgar e De La Cruz e Gerson. E Juninho e Luiz Araújo formando uma dupla de ataque que pode ser, obviamente, também com BH e Plata. Você pode ter o Alcaraz entrando na vaga do De La Cruz. Você pode ter uma série de variações de peças. E lembrando também para vocês, né, que na hora de jogar com 3 zagueiros, o time vai marcar no 5-3-2, tá? Então você vai ter o BH e o Plata, por exemplo, e Alcaraz e Everton e Gerson marcando aqui nessa segunda linha. Você pode ter De La Cruz, você pode ter Pulgar, enfim. As peças aqui não importam tanto.
mas você tem aqui um sistema que também tem um certo desencaixe com a Arrascaeta. Para o Arrascaeta jogar, ele teria que jogar também mais avançado aqui com o Plata ou com o BH. Então, esses sistemas que têm dupla de ataque, que terminam com 2-4-4-2, 3-5-2, tem um pequeno desencaixe com a Arrasca, porque como ele não marca nessa segunda linha, ou ele joga como atacante, ou ele não joga. Tá? Então, é uma situação que o Felipe vai ter que resolver aí nesse ano de 2025 em relação a esse encaixe do Arrascaeta com sistemas que terminam com 2. É um pouco mais complicado para o Uruguai e para o camisa 10 do Flamengo. Um outro sistema que é possível a gente identificar em 2025, que o Felipe pode usar, que está dentro aí do 3-5-2, que é uma variação, é o 3-4-3, né? A gente viu o Felipe usando esse sistema também no ano passado, e aí tem um encaixe interessante que eu gosto aqui. O Arrascaeta está fazendo esse papel aqui por trás do Juninho, junto com o Luiz Araújo. Tá? Você pode ter Gerson e Pulgar, Ayrton Lucas e Wesley como esses alas, e o Arrascaeta e o Luiz Araújo por trás do Juninho ou por trás do BH também. Mas é uma formação que me agrada, tá? Uma formação equilibrada, que pode defender bem, atacar bem, pode oferecer uma série de dinâmicas. Então, me agrada essa formação aqui, eu gosto. O Alcaraz é um cara que pode fazer esse papel também, assim como o Arrascaeta, por trás do Juninho, alinhado ao Luiz Araújo, por exemplo. Tá? Então, também é um cara que pode desempenhar bem essa função. Tem um encaixe bom para o Alcaraz, esse 3-4-3 aí, como esse meia/atacante por trás de um atacante mais avançado. Tá? Outra opção é ter o BH, como esse ponta mais fechado, trabalhando também como quase um segundo atacante nesse 3-4-3. Você vai ter um time mais ofensivo, você vai ter o BH um pouquinho mais por dentro, trocando de posição com o Ayrton Lucas. Também é uma opção que me agrada, tá? Para você ter ainda uma opção mais avançada, mais ousada, você pode ter o De La Cruz com o Gerson, tá? Circunstância de jogo, por exemplo, precisando reverter um resultado, precisando chegar, por exemplo, num segundo jogo que você perdeu um jogo fora de Libertadores ou de Copa do Brasil, você quer reverter um resultado, você pode até iniciar um jogo com De La Cruz e Gerson como volante nesse 3-4-3 e ter o BH, o Juninho, o Luiz Araújo ou o Arrascaeta, tanto faz, para você ter um time ofensivo que vai agredir bastante seu adversário e que também vai defender bem. E uma outra possibilidade, ainda mais ousada, ainda mais ofensiva, é você ter o Luiz Araújo, por exemplo, como um ala, que pode funcionar, um jogador que pode te entregar um jogo ofensivo muito bem de pé aberto lá pelo lado esquerdo, e você ter o Arrascaeta trabalhando como esse meia por trás do Juninho, aliado ao BH, por exemplo. Você pode ter, enfim, outros jogadores ali também fazendo essa função. A verdade, galera, é uma só. O cardápio é vasto, o Felipe gosta de variar esses esquemas e também de variar as peças. Eu vejo com muito bons olhos essas variações de esquemas e de peças para que os adversários sempre fiquem na dúvida de que Flamengo vai vir. Dificultar a vida dos técnicos adversários, das comissões técnicas adversárias, sendo um time imprevisível, é sim muito positivo. Eu vejo com muito bons olhos. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de aproveitar a promoção do curso Sistemas Táticos. Não esquece também de deixar o seu like, se você não deixou ainda, deixa agora no final do vídeo. Se inscreve também no canal. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui.